Boa tarde, pessoal. Hoje é 10/11/2022, às 17h06. Estamos aqui para avançarmos na nossa jornada do Ser e Tempo, volume 2, do Martin Heidegger. Hoje, com especial destaque, a gente vai estudar... deixa eu ver o parágrafo geral. A gente vai ver uma parte de um parágrafo geral, que é o parágrafo 68, que é o parágrafo geral, é a temporalidade da abertura em geral. A gente vai ver os itens C e D. O item C é a temporalidade da decadência, e o item D é a temporalidade do discurso. É curtinho, mas tem cheio de detalhes, né? É bem descritivo, né? E a gente vai contar novamente com a generosa, sensível, inteligente facilitação da Tatiane Nicomédio, nossa parceira já dessa jornada, né? Grande parceira. Com vocês, a facilitação magistral da Tatiane. Boa tarde a todos. Eu vou estar trabalhando um pouquinho aqui com esses dois subitens, né? O C e o D. Eu vou iniciar com a da decadência. Eu fiz alguns recortes a respeito desse subtítulo, né? A qual me chamou a atenção dessa leitura. Então, ele inicia falando sobre a temporalidade, que ela não consiste apenas na êxtase primordial, mas por intermédio de uma interligação entre compreensão, os valores, o humor e o movimento de cura. E a partir daí se dá o início da decadência, que é essa noção de você estar tentando interligar, interconectar esses caracteres. Pelo menos foi isso que eu consegui compreender nesse contexto, né? E a partir disso, encontro o sentido da existência. Do ser, né? Essa nossa condição de, conforme nós vamos dialogando com a existência e dentro dessa cotidianidade, desse mundo, você busca uma autenticidade. Tati, está cortando um pouco o teu som. Será que é o microfone? Deve ser. Acho que deve Agora... ser, porque está muito ruim. Então, vou tentar desligar a câmera, ver se melhora. Tá ok, combinado. Tá? Será que o fone de ouvido, assim, de ouvido, não é melhor? Talvez ajude. Tá. Desliga a câmera, que a gente às vezes se concentra, né? Vê se melhorou. Melhor? Aparentemente, sim. Tá, pode ser por causa da interferência, né? Então, o que eu consegui compreender é que, conforme nós vamos, o ser humano, né, na sua condição inerente da existência, busca passar por esses caracteres de compreender os movimentos das dimensões possíveis do convívio, há um descolamento desse falatório em busca de uma autenticidade. A partir daí, o marco que Heidegger ele fala em relação a essa consciência, essa tomada de consciência individual desse sentido da existência, e que ele é marcado pela curiosidade, que é essa, como se fosse, né, na psicanálise, a pulsão, talvez, de vida, né, que é a curiosidade, você sempre está em busca de uma subjetividade, de uma autenticidade, e que, acima de tudo, quando você tenta elaborar essa atualização, sempre vem a avidez do novo. Ou seja, você não é um ser completo, você sempre será um ser em construção, vai estar sempre dialogando, e há essa atualização, e termina vamos assim dizer, né, uma questão, outra já está inerentemente pedindo para ser atualizada. E também uma frase que eu achei muito interessante, que ele diz que a presença ela está em toda parte e em parte alguma. Então, o que eu compreendi dessa frase é que a presença, como ela se dispõe de uma certa fragmentação, de que, ao mesmo tempo ela está em todos os lugares, ela não está completa em lugar nenhum. Ela está sempre tendo que ser
tentando uma unicidade que, na verdade, não é compatível com a nossa existência. Nós nunca seremos um ser completo, sempre estamos em busca de algo que isso ocasiona um desamparo. Pelo menos foi essa questão que eu entendi compreender, né? E esse lançamento, geralmente a presença também, foi outra questão que me chamou a atenção, é que ela acaba que não desejando ter essa abertura, né? É inerente da própria existência que se permaneça numa certa mediocridade, de uma certa alienação. Então, é como se fosse um certo desprazer para a presença estar aberta, para ela ser elaborada, para ela ser lançada, assim como que na psicanálise, às vezes se fala muito a respeito dos traumas, do recalque, dessas elaborações que precisam ser feitas, e isso gera angústia, isso gera esse descontentamento que é inerente da existência. Esse capítulo, esse subcapítulo C, foi que me chamaram mais atenção esses certos recortes que eu fiz. E no subtítulo D, que é a temporalidade do discurso, eu compreendi que essa compreensão, ela se inicia a partir de uma pré-existência. No caso, seria uma condição que nos assemelha a uma unicidade, e a partir daí, a nossa inerência, ela ocorre, né, da nossa até disposição de ser no mundo, e todos estamos lançados no mundo, e conforme nós vamos divagando nessa existência, nós vamos nos constituindo de fragmentos do meio ao qual nós convivemos, e a partir desse tempo que nós sentimos a necessidade de elaborar uma autenticidade, aí é que é o marco temporal, que esse tempo que ele fala não é um marco cronológico cartesiano, mas é o marco a partir da tomada de consciência do ser, e que ele tem necessidade dessa busca por compreender as questões existenciais, tentar elaborar-se, buscar essas atualizações. São esses momentos que realmente ele trabalha com a questão de temporalidade, que é um tempo não cronológico, mas um tempo de cada um em compreender a sua existência. Eu acredito que era essas abordagens que eu queria fazer. Bom. Obrigado, Tati, sempre muito dedicada, muito generosa. Agora é o momento da gente compartilhar, compor com a Tati, né? Quem gostaria de começar hoje, gente? Quer começar, Guilherme? Tá bom? Para você segurar a sociedade, Fernando? Bom, primeiro, olha como eu evoluí, olha como eu me lancei na minha decadência, estou me compreendendo melhor, estou segurando minha ansiedade. Mas você está terceirizando a sociedade para mim, né? Se quiser, eu falo algumas observações. Bom, eu acho que é primeiramente agradecer a Tati por essa facilitação majestosa, né? Como sempre, muito pertinente. Eu só gostaria de fazer um comentário, né? O quanto me parece, né? Que o Heidegger tem um desdém por questões sujas, sabe? Eu falo sujo assim no sentido não ontologicamente requintadas, né? Não ontologicamente interessantes, né? Não filosoficamente interessantes. Porque é exatamente o que ele faz com a curiosidade, né? Ele diz aqui, né? Entretanto, a curiosidade não atualiza ao ser simplesmente dado a fim de, nele demorando-se compreendê-lo. Ele busca ver apenas para ver e ter sido visto, né? O que é curiosidade, né? Curiosidade é interesse por interesse, né? Na curiosidade você não faz nada, você apenas é curioso, né? Quando você é curioso, né, por algo, né, segundo Heidegger, você descobre algo
e plenamente se passa para o próximo. Porque não tem interesse para você. O interesse está no interesse. Quando algo deixa de ser interessante, você vai para o próximo, né? Isso é muito pertinente, né, da análise do Freud, da Freud não, Heidegger, Tá porque passando. depois eu te falo da leitura do Freud sobre o gato, do Heidegger sobre o gato falha, é muito interessante. É que não aparece, né, no Ser e Tempo, coisa mais mundana, sabe? Amor, amizade, um relacionamento, é, sabe? Beijar, sexo, essas coisas, nada disso. Parece que a existência ela só pode existir se ela fosse superior. Sabe? Ela tem que sair da sujeira do mundo, né, para se encontrar-se, né? Por isso que até a gente chama isso de decadência, decair. Apesar que o sentido que ele faz não tem nada a ver com o tipo de experiências sujas, né? A decadência por Heidegger é uma caída intensa. Uma caída intensa, né? Isso que significa decair. Você cai com tudo, você cai de uma vez, né? E me parece isso muito interessante, né? Porque parece que ele não percebe essas coisas, né? E pra gente que é psicólogo, essas coisas são muito mais interessantes do que o que ele fala. E dá. Precisa abrir o microfone, Tati. Abriu o microfone, Tati. Você estava falando? Vocês não ouviram? Não. Desculpa. Ele sai da condição inerente do humano, né? Das condições vitais, né? Parece que ele está divagando em um outro nível, né? Porque de fato ele está divagando em outro nível, né? É aquela distinção do ontológico do ôntico, né? Nós vivemos no mundo ôntico, né? Mas nós temos considerações ontológicas, né? A gente brinca, assim, pessoas que estudam mais Heidegger, né? Que ele só gosta de falar de ontologia primeira, né? Ontologias secundárias ou regionais, para ele não interessa, né? Por isso que ele não fala dessas coisas, né? Ele quer saber a origem a origem e o que possibilita a existência, né? O que essa existência faz, de fato, não interessa muito para ele, né? Como se para a gente o que a existência não faz, de fato, não fosse estruturante também. Mas aí é coisa dele. Eu acho que talvez a parte mais interessante da temporalidade da temporalidade da fala é logo ali no segundo parágrafo que ele coloca, né? Os modos de ação ou aspectos estão enraizados na temporalidade originária da ocupação, quer que esta se relacione ou não com o intratemporal, né? Isso é algo muito interessante de se pensar, porque todo o esforço que o Heidegger faz, né, é sair da subjetividade, né, do sujeito, né, dessas coisas, para modos de ser. Porque o que está sempre em jogo para o Heidegger é você sair da autoridade humana sobre a interpretação das coisas para o acompanhamento das coisas pela presença humana. Isso parece que a gente está falando da mesma coisa, mas o que está em jogo para o Heidegger é o quanto as coisas mutuamente se influenciam, né? Isso já tira de jogo uma possível subjetividade, porque a subjetividade subjuga. Ela que decide o que está em jogo, né? Por isso que daí que vem esse nome, né? Subjetividade. É ela que dá a intenção do que está acontecendo. Para o Heidegger isso é muito mais diferente, né? Ele fala de modo de ação, modo de aspecto, né? Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente é muda de acordo com como a gente se porta, né? Não apenas na questão da subjetividade, né? Como se fosse algo autárquico, né? Mas sim na relação com as coisas. Muito bom. Eu tenho um trechinho aqui que eu acho que me tocou. Eu gosto de comentar as coisas que me tocam, né? Nessa versão verdinha, que é a página 149, no entender da temporalidade do discurso, né? O penúltimo parágrafo é: temporalização não significa sucessão de extases.
O porvir não vem depois do vigor de ter sido, e este não vem antes da atualidade. A temporalidade se temporaliza num porvir atualizante do vigor de ter sido, né? É sempre esse campo, né? Não é porque ele está falando de extases, assim, no sentido de sucessões de momentos que se abrem, não é isso, não é uma relação matemática, né? A gente está nessa extase que é a temporalidade se temporaliza num porvir atualizante, é aí que entra futuro entrelaçado com presente, do vigor de ter sido, que seria mais esquematicamente o passado, só que ele está dissolvendo o esquematismo, né? É por isso que, às vezes, a experiência existencial é sempre esse contínuo, né? Atravessado por passado, presente e futuro, e dissolvendo essas figuras do passado, presente e futuro, né? A gente está lançado na decadência, né? E vivendo essa experiência de cura que vem da temporalidade num porvir atualizante do vigor de ter sido, né? Acho que é tão bom remarcar isso, né? Que às vezes a gente pensa, né? Tem às vezes algumas perspectivas de vida que nos acompanham a vida inteira, né? A vida inteira, né? Como é que isso se consolida na temporalidade enquanto esse campo, né, meio mesclado do passado, do presente e do futuro. E é por isso que, às vezes, é por isso também que o espaço terapêutico, em algum momento, pode reinventar o passado, né? Porque é tudo misturado, né? Essa promiscuidade das temporalidades, né? Entendeu? O tempo é promíscuo, tudo misturado. Agora eu vou lembrar disso para sempre. Promiscuidade da temporalidade. Gente, bom, isso é uma frase que eu uso na sala de aula, né? Porque o Merleau-Ponty ele fala da promiscuidade dos sentidos, né? Os sentidos não são isolados. A gente não escuta com o ouvido, não cheira com o nariz, não vê com os olhos, não tem o paladar na boca, né? Entendeu? Os sentidos são todos, não sente o tato aqui na mão, na pele. Sentidos, enquanto experiência extática, né? Ele é tudo misturado. Então eu chego na sala de aula para o primeiro ano da turma e falo assim: pessoal, vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos estruturalmente promíscuos. Os alunos de 18, 19 anos, mas não é no sentido que vocês estão pensando. Eu explico que existe uma promiscuidade, que é essa dissolução, essa mistura, né, dos sentidos, né? A gente não sente isoladamente. O tempo também não é isolado. O tempo ele é promíscuo. Talvez isso nos dê esperança diante dos nossos horizontes, né? Em algum momento, eu acho que entra, repito, o espaço psicoterapêutico pode ser um espaço privilegiado de reinvenção das marcas do passado, porque abre para um porvir, né? E, enfim, às vezes as nossas ansiedades podem ser sempre administradas na promiscuidade do tempo. A Mila adorou, a Mila foi assim, adorei. Então relaxa, gente, nós somos ontologicamente promíscuos. É claro que no sentido, isso aqui está sendo gravado, né, gente? Espero que as pessoas entendam o sentido rigoroso desse termo promíscuo. É que não dá para isolar, né? Não dá para isolar nem quantificar a experiência do tempo, né? Nessa curiosidade que nos lança a gente a se compreender, né? Acho muito, muito marcante isso, né? Acho um afeto curioso que nos leva a gente se compreender, né? Ou se esconder, né, também, né? É engraçado imaginar que tem pessoas que têm curiosidade em se esconder, né? Também pode ser uma curiosidade, né? Tem gente, o que acontece? Eu estou falando até de mim. Eu tenho uma estrutura neurótica que, ainda bem, eu acho que, como eu já sou jovial, não sou jovem mais, eu acho que eu fui trabalhando na vida as minhas neuroses, né? E continuo trabalhando incessantemente. Mas, às vezes, a pessoa tem curiosidade de viver a experiência de se esconder também, de se ocultar, né? O que acontece se eu me ocultar de mim mesmo? Já não, Sartre, Fernando, que Sartre é sobre isso.
É a má fé, né? É Sartreano. má fé, né? Auto-engano. Na verdade, é a vergonha sartreana, né? Que o Sartre diz, né, que não há possibilidade de não ser visto, porque o ser já é sempre acompanhado, né? Ele tem, eu não vou lembrar qual que é a peça dele que ele fala sobre isso, mas ele usa um exemplo maravilhoso, que é o exemplo do buraco da chave da porta, né? Que quando você está olhando para o buraco da porta, né, e vendo as coisas, você não consegue ver se alguém está te olhando. Por isso que a gente tem a experiência de, mesmo numa sala sozinho, a gente sentir que está sendo visto. Olha. Né? Isso é. E ele eleva isso a um nível muito até ontológico, né? Ele faz uma leitura do Sercol muito melhor do que o Heidegger, né, na minha opinião. E eu acho que a Zélia Duncan foi magistral quando ela fez aquela música. Como é que é Tudo em Mim Quer Se Revelar? Sabe qual que é? É uma música bem heideggeriana, né? Que tudo em mim quer se revelar. E ela começa. Procura aí, gente. Coloca Tudo em Mim Quer Se Revelar. Não, esqueci o nome. Acho que é Revelar, uma coisa assim. Escutem no YouTube. Me revelar. Se revelar. Então. Me revelar. Me revelar. Eu acho que é bem isso, né? Que às vezes existe um lado que quer. Não um lado, né? A gente fala assim, um lado, né? A gente tem um movimento de presença de ocultamento, mas existe a disposição afetiva da presença no sentido da revelação. Né? Deixa eu. Deixa eu ver se consigo abrir essa. Peraí, gente. Não, a minha câmera de vez em quando ela Revele-se, dá alguma. revele-se. Porque como eu tenho duas aqui, ela entra num parafuso aqui. Então eu preciso. Vai ali embaixo em mais opções. Não, eu tenho que ir lá e trocar a câmera. Deu agora. Deu. Então, eu vou aqui no meio. Como essas leituras me dão um nó, como sempre, né? O que eu entendi, porque quando ela. A tradutora aqui, ela. Quer dizer, o texto às vezes dá uns nozinhos na minha cabeça. Aí eu sigo o caminho dela, eu vou seguindo. Vai lá no parte 1 do Ser e Tempo. Então, essa questão da decadência, quando ele trata aqui da decadência, seria o modo desse ser, né, de ser da presença, na cotidianidade, ok? Essa questão desse desvelar-se desse ser na cotidianidade, e nesta cotidianidade, ela, nesse modo de ser da cotidianidade, esse ser passa pela interpretação do falatório, como coloca aqui, a questão da curiosidade e da ambiguidade. Num determinado momento aqui, ele até trata dessa questão do falatório e a análise do falatório e da ambiguidade, por sua vez, já pressupõe o esclarecimento da constituição temporal do discurso, da significação, da interpretação. Bagunçadinho, mas pelo que eu entendi, quando ele trata dessa questão, desse modo de ser, né, se desvelar nessa cotidianidade, ele detém mais tempo aqui nessa questão da curiosidade. E, ao tratar da curiosidade, ele fala assim, é aquela avidez do ser pelo novo, mas ele, nesse momento, ele não entra necessariamente para compreender esse novo. Eu vou me alimentando dessa curiosidade, esse ser vai alimentando dessa novidade, mas ele não vai compreendendo, ou seja, ele nem consegue captar a própria ambiguidade, ele vai simplesmente se alimentando desse novo, que é o que muitas vezes a gente faz na cotidianidade, né? No dia a dia. A gente vai observando, não vai refletindo, mas vai, entre o falatório, a gente vai absorvendo.
Tem essa coisa meio caótica, assim, né? Que a gente se alimenta da curiosidade, buscando se compreender, atravessado pelas ocupações do dia a Isso. dia, né? Uhum. Tinha atravessado pelas ocupações em algum momento nessa promiscuidade. Gosto muito da palavra francesa melange, né? Melange é mistura, né? Mistura, eu falo melange, eu acho que a sonoridade já dá a ideia, né? Mas e isso de alguma forma vai constituindo nessa experiência um tanto quanto confusa, né? Uhum. E isso o que apavora os maníacos, né? Controladores, né? Que querem que Uhum. as coisas sejam tudo claras, né? É. Quer ter controle Eu de aqui tudo, estou né? tentando ser, eu estou aqui na neurose tentando que esse capítulo seja um pouco mais claro para mim. Então, Tem sempre uma opacidade na fenomenologia, tá, Yara? Entendeu? Tem uhum, sempre, claro, né? E aí que entra também a temporalidade do discurso, né? Se a gente pensa a temporalidade como movimento voltado para a cura, né? Essa decadência nas ocupações, que nessa confusão o indivíduo vai se compreendendo na confusão entre o que se revela e o que se ocupa do cotidiano, né? Os discursos também eles vão compondo a compreensão dentro desse caos, dentro dessa experiência confusa e difusa, né? eu achei O bem. discurso, por isso a importância do discurso na psicologia, né? Quando às vezes a gente consegue dizer uma frase diferente, não é uma frase como a temporalidade é difusa, quando a gente verbaliza a nossa presença no mundo de uma maneira diferente, a gente está também ocupando uma nova dimensão dessa temporalidade, dessa presença, né? Não é uma frase, às vezes é aquela frase que vai reorganizar todo o processo compreensivo. Né? Então, ela até traz aqui, né, que o discurso não se temporaliza primordialmente em uma extase determinada, né? Porque aquilo que a gente falou, aquilo que a gente tinha falado da temporalização que é difusa, né? Então, Entendeu? Não é? e o que O a discurso gente... ele não fala de uma extase, de uma abertura. Ele fala da presença. Né? Principalmente certos discursos que são determinantes. É claro que é diferente de você dizer vou escovar os dentes, mas mesmo às vezes quando você vai dizer vou escovar os dentes, isso pode estar te movendo para além da escovada do dente. Né? Sim. Né? Mas não é para isso, não é uma coisa assim situada. Né? Inclusive, às vezes a gente tem grandes insights em coisas cotidianas. Né? Você diz, vou escovar os dentes, e isso te leva a perguntar o que eu estou fazendo da minha vida. Né? Você olha no espelho assim e diz, o que eu estou fazendo? Ô, Fernando, e se a gente conseguir assim, compilar um pouquinho sobre esse parágrafo 68, a gente pode dizer que seria um desse descerramento desse ser da presença, quer dizer, a palavra que eu consigo é descerramento, mas ela não é melhor. Desvelamento. Desvelamento, isso, esse desvelamento, porque quer dizer, ele começou com a compreensão, né? Ele trata no início dessa compreensão como uma possibilidade. Aqui hoje ele diz, na cotidianidade a gente não vai compreendendo, a gente vai vivendo, né? A gente está lançado e a gente vai experimentando isso aí. Mas na compreensão, quando eu compreendo, eu tenho uma certa apropriação. Sim, mas assim, eu acho que Yara, acho que o primordial é perder o preconceito com a cotidianidade, entendeu? Pelo menos para mim. Sim. Na cotidianidade, eu acho que na cotidianidade tem um germe de compreensão também, entendeu? Né? Entendeu? Não é que agora eu tive. Alguns momentos, eu acho que a tomada de consciência a gente ritualiza sob a forma de uma compreensão maior, uma ritualidade para a gente. Sim. Sabe? Porque a gente está nessa cotidianidade, mas a gente também não é um ET, né? A gente vai. Não, a gente diz, olha, sabe, aquele dia que eu olhei a Yara, minha vida mudou. Eu anoto no meu diário, mas isso é uma artificialidade, entendeu? Acho que é uma artificialidade, porque isso já vem desse movimento
de uma tendência atualizante, de um porvir, como é que ele fala? Um porvir atualizante que tem o vigor de ter sido, entendeu? Isso. De Não vez dá em para quando a gente ser. faz um filminho, a gente faz uma cena de Isso. filme. Ó, Yara, Uhum. quando eu te olhei, minha vida mudou. Mas é um movimento de fundo, né? De existência. Quer dizer, enquanto está lançado, você também vai percebendo, né? Vai entendendo. Depois você para um dia, compreende e escreve sobre. Não, porque Né? senão a gente entra no preciosismo de buscar os momentos propícios especiais. Não, às que vezes nunca é chega, né? Nunca chega, entendeu? Nunca chega. Não, só vou mudar quando tiver aquele momento assim ritual, entendeu? Uhum. Entendeu? Às vezes por isso que às vezes debaixo do chuveiro muita coisa acontece assim. Às vezes debaixo do chuveiro que tem um insight, né? Uhum. Lavando as dobrinhas. Isso. Não, eu acho que foi um dos primeiros capítulos que eu consegui entender um pouquinho mais. Perceber, né? Perceber, né, Yara? Foi o primeiro, assim, que eu consegui, talvez, me apropriar um pouquinho. Né? Mas ainda tem mais pela frente, ainda tem esperança, né, gente? Ainda tem mais, 120 anos na frente. Enfim. Mais alguma partilha, gente? Como é bom a gente se encontrar, né, gente? Fico sempre no espanto ontológico, assim. Uma coisa é ler sozinho, outra coisa é compartilhar, né? Mais alguém quer compartilhar? Lembrando que semana que Eu vem queria é a fazer Mila, né, querida? Semana que vem é você, né, Mila? Sim, semana que vem sou eu. 69A. Isso. 69A. E na outra semana é a Laura. Laura, tá aí? Deixa eu ver. Você ia falar o quê, Yara? Não, eu só queria ver uma viagem em relação ao capítulo do humor que a gente discutiu na semana passada, porque assim, eu estou muito tocada por essa situação que a gente está vivendo, dessas histerias, né, dessa coisa maluca aí. E nós vimos alguma coisa, né, desse humor, essa disposição, né, como estado de humor. Que ligação que a gente pode fazer em relação a esse humor com essa questão da massificação, que a gente ou não tem nada a ver, Claro, deve ter, né? O Guilherme já está. Guilherme. Assim, mais ou menos, Yara, mais ou menos. A questão do humor e da disposição afetiva é que ela não quer dizer nada mais e nada menos do que existindo, nós estamos emocionalmente desafinados com o mundo. Né? E, quer dizer, o mero existir já nos coloca num certo tipo de humor. Né? O humor cotidiano é o que o Heidegger vai chamar de mediocridade. Nós vivemos a vida sem nos importarmos muito com outras coisas. Né? O que acontece, me parece, né, é o que o Heidegger vai dedicar. Isso você não vai encontrar esse ele tempo. Mas ele vai dedicar a vida a vida dele tardia ao estudo do TED como o humor da nossa época. Né? O que acontece no TED? Né? Ele faz 3 leituras do TED, que uma é o TED para você passar o tempo, o TED quando você acha uma situação entediante, e o TED quando você está entediado consigo mesmo. O que acontece no TED? Né? Na verdade, o que acontece no humor? Quando você está atenuado no humor, tudo que aparece dentro daquele humor. Né? É diferente de você enxergar algo com um tom de tristeza. Né? O que ele quer dizer é que tudo que aparece dentro da possibilidade da tristeza. Né? Falando então do tédio, o que acontece? Quando você tem esses tipos de fenômenos, né, balizadores da experiência, você tem uma oportunidade de sair do tédio. Você tem a oportunidade, pela primeira vez na sua vida, de estar de fato afinado com algo que te interessa. Né? Por isso que a direita tem muita dessas coisas. Ela consegue te emocionar assim em 2 instantes. Né? Mas isso tem muito a ver, não com o uso do TED, mas sim com
com uma possibilidade de sair do estado de emoção que você está, porque até mesmo essa emoção ela vai embora. Quantas pessoas de direita só tem esse pico e depois seguem, né? Eu queria até indicar, vocês têm Netflix? Eu assisti essa semana uma série nova que é Como se tornar um tirano. Entendeu? Mostra essa. No fim, não vou dar spoiler. Mas Não. assim, mostra os vários tiranos, o Hitler, o Stalin, o Saddam Hussein, o Muammar Gaddafi, aqueles lá da Coreia da Coreia do Norte, enfim, como eles construíram esse sujeito tirano, né? As formas de constituição, né? Então acho que isso dá para entender que entender que do ponto de vista das relações ontológicas e ônticas pode existir uma incitação para o indivíduo ter uma relação, ter uma falsidade diante da sua própria compreensão, né? Entendeu? Acho que não é só uma questão do indivíduo se abrir para a compreensão, né? É que entram os limites entre o ontológico e o histórico, né? A gente tem que pensar também num tipo de uma política das massas, né? Os seres eles são moldados a partir de certas incitações de massa, que é claro que eventualmente tem na figura do tirano uma das figuras mais privilegiadas de produção de subjetividade, né? Pois Entendeu? é, Fernando, é nessa direção, nessa questão das massas, porque o que eu tenho lido, assim, alguma coisa, é que o Guilherme até trouxe, né, essa questão da direita, mas que há um apelo por esse afeto. Sim, entende, porque é que entra a temática, nenhuma escrita é absoluta, né? A gente está vendo ser e tempo do ponto de vista da constituição de uma certa subjetividade na relação ontico-ontológica do sujeito com os outros no mundo, mas hoje em dia a gente fala de processos de subjetivação, que são esses dispositivos históricos, né? Entendeu? Que autores como Foucault, como Adorno, como a Hannah Arendt e outros estudaram, né? Como é que se constitui uma subjetividade do ponto de vista de grandes dispositivos de poder, né? Muitos deles totalitários. São outros temas, né? Agora, imagina uma subjetividade de um líder que ele consegue ter a ciência, ele tem uma ciência, ele tem uma tomada de consciência de que vai alienar uma população, né? É o que a gente tem vivido no nosso país, né? Assim, é o despertar o desejo miserável da fake news, né? E como as pessoas se identificam com isso, né? Né? A miséria é desejável, né? A fake news é uma forma de miséria, entendeu? E aí o pessoal, né, essa semana os bolsonaristas estavam esperando uma decisão dos militares, do Conselho Militar, uma coisa assim, diante das votações. E a decisão foi que não teve nenhuma violação dos direitos, né? E o bolsonarista dizendo: olha, nos fizeram de trouxa, entendeu? Mas hoje eles soltaram já uma alimentação, né, uma raçãozinha, para dizer, olha, nós não dissemos isso. A gente disse que há possibilidade, nós só não provamos, mas que há possibilidade. Saiu hoje de manhã. Então é isso, né? Então, mas essa as questão... políticas das massas. Uhum. Aí tem que ler livro, tem um livro que é A Massa e o Poder. Qual que é o nome mesmo, Guilherme? O Poder está aqui nos meus livros para eu ler já faz um tempo. A Massa e o Poder. Procura aí o nome do autor italiano. Mostra justamente esses processos coletivos, né? Como é que se constitui a boiada. Né? Entendeu? A Massa e o Poder, Elias Canetti. Elias Canetti. Entendeu? Então, aí a gente vai compondo. Agora, eu acho que a ontologia heideggeriana é um elemento, é um pivô a gente está estudando um pivô de grandes árvores que a gente vai estudar em outros autores, né? Não é à toa que praticamente em sequência, a gente vai estudar as origens do totalitarismo. Né? A gente vê isso do ponto de vista mais coletivo, né? Mas a questão do ser está aí, está como um dos pivôs, né?
Porque cara, o que o Heidegger ia dizer sobre massificação? Massificação seria você aprender a escrever, você saber como usar um computador, você saber como falar, né? Para isso é isso que está em jogo para ele, né? Como se estrutura o ser, ele não vai se importar por essas questões, né? Eu acho que uma frase que eu uso, né, é que quando a gente não pode falar de subjetividade de Heidegger. O Heidegger, ele diria assim de cara, a subjetividade sempre chega tarde demais para o ser, por isso ela não é muito interessante para ele. Ah, que interessante isso. Vamos colocar então a ontologia de Heidegger, né? Porque é sempre ontologia, porque para ele essas coisas não tem, como eu disse hoje, né, é coisa baixa para ele, sabe? Não tem muita interesse por que ele está fazendo aqui. Mas eu acho que está muito certo, né? A gente, tanto que o que vem muito depois dos escritos de Heidegger é o estudo de como as relações de poder são estruturadas, né? Mas a Mila pediu para você repetir. Eu falei muita coisa, Mila. Não, esse último trecho que você começou a explicar agora. Você falou em Heidegger, eu perdi. A questão, né? O que o Heidegger falaria sobre a questão da subjetividade? Que a subjetividade, ela sempre chega tarde demais para o ser. Isso é algo que se estrutura no tempo ôntico, né, da existência. É algo concreto. Para ele, isso não tem muito interesse, é coisa baixa, sabe? É o que a gente falou aqui. Ele não tem interesse nas coisas da vida. Ele tem interesse de como o ser se estrutura. Né? Isso para ele é interessante. Ele não vai falar das coisas que a gente precisa falar hoje, mas o que ele fala dá estrutura para a gente falar das coisas, né? Por isso que a gente sempre deixa o Leibniz um pouco de lado para esses tipos de discussões, né? Tanto que depois do Heidegger é que chega todo esse movimento, né, de estudar relações de forças, estudar como parece o totalitarismo, a questão da subjetificação do ser e tudo demais, né? Eu acho que você me perguntou, o Heidegger não é um autor que dá conta dessas questões, né? Não é nenhuma falha, assim, é só o projeto dele. Sim. E a gente vai constituindo o nosso projeto inacabado de compreensão, né? Gente, mais alguma questão? Gilberto? Ai, perdão, Fernando. Gilberto, você. Eu tenho que ele quer compreender as condições de possibilidade para que a gente chegue nessas questões posteriormente, né? Sim. Não se interessa, né? Que ele está no momento anterior para talvez até compreender melhor essas outras questões. E ele continua na vanguarda, né? Isso que eu acho interessante, né? O Heidegger é sempre uma vanguarda, eu acho, né? Porque mesmo que tenham escritas mais contemporâneas, o Heidegger vai ser sempre vanguarda, né? É porque é isso que acontece, né? É o que ele mesmo vai falar quando ele vai falar no Caminho de Floresta, né? O que ele quer fazer não é escrever uma ontologia regional que só afete uma época, né? Por isso ele descarta as questões de época, né? Por exemplo, poder, as guerras, tudo isso para ele não é. Ele quer construir uma base para o filosofar, né? Eu não acho que, como você diz, que o Barthes vai estudar essas coisas, mas porque ele não muda muito o projeto dele. O que ele passa a estudar é a historicidade, né? Mas o que é historicidade para o Heidegger? Historicidade para ele é o modo como uma época se estrutura. E isso não quer dizer os conflitos que aparecem, mas sim o que possibilita esses conflitos aparecerem, né? Que é o TED, que é a técnica, né? O máximo que o Heidegger chega a pensar uma questão politicamente envolvida é a técnica, né? Que ele fala que o ser agora ele perde a possibilidade de aparição dele porque as ações dele são definidas pela necessidade do contexto, né? A gente não está aqui porque a gente quer fazer um grupo. A gente está aqui porque é possível, pelo nosso campo histórico, fazer um grupo de estudos. Quando não for, a gente não está mais. Não há possibilidade de fixação do ser no tempo. A gente é aquilo que é necessário. Eu sou um psicólogo e, quando for possível, ser psicólogo. Se não for possível ser psicólogo, você é Uber. Se não for possível ser Uber, eu vou trabalhar no supermercado, sabe? Não há mais aparecimento do ser daquilo que é meu. É responder à necessidade. Isso é o máximo que o Heidegger chega. Só corrigindo, talvez não tenha me feito entender, eu não disse que ele iria mexer nessas coisas posteriormente. Ele se situa e permanece
nas condições de possibilidade dessas coisas. Para uma análise posterior, nossa, né? Ele vai, exato, né? E aí nos alinhamos, é isso aí. Hoje eu estou fazendo um trabalho como educador, né, de analisar essa questão do que eles estão chamando de STEAM, que é Science, Technology, Engenharia, Tecnologia, Ciência, colocar um azinho lá para a área, né, porque você vai precisar de inovação e tudo mais. Heidegger está sendo muito importante para mim, a análise que ele faz da técnica, junto com Horkheimer e Adorno, que é a razão instrumental. Eu estou conseguindo, indo na contramão desse modismo educacional de hoje, embora seja uma pessoa extremamente tecnológica, adoro tecnologia, mas o que a técnica, né, o que o domínio da técnica, em contrapartida, domina o ser humano depois, Heidegger é perfeito. A gente está vindo, a geração TikToker, que são a maioria dos meus alunos hoje, estão dominados pela técnica. E se fazem, não se enxergam sem isso mais. Sim. É o que Heidegger disse, né? A técnica não tem nada a ver com tecnologia, a técnica tem a ver com modo de produção. Né? O que nós temos, então, é exatamente isso. Nós temos a técnica pela técnica. Ela acredita que é necessário, que é preciso ser feito. E a gente só carreta, né? A gente perde a possibilidade de ser. A gente é o que é necessário. O Heidegger é maravilhoso, né, nessa questão, né? Para pensar esse tipo de posicionamento moderno. Tanto que eu lembro que eu sempre insisti nisso, né? Eu acho muito estranho o Bill Schuhan não ter citado Heidegger na Sociedade do Cansaço, sendo que ele é leitor de Heidegger. Primeiro, que se ele citasse o TED lá, ele não escreveria aquele livro, ele tinha que jogar a tese dele fora. Né? Então, ele fez a tese dele sobre Heidegger. Então, e depois no livro ele não cita. A questão, se ele citasse o TED de Heidegger na Sociedade do Cansaço, ele tinha que jogar a tese da Sociedade do Cansaço fora. Porque você tira a questão do ser para a questão histórica, né? Não é mais o ser que tem que ser a performance e tornar-se um ser empresário de si, né? É o tempo que exige isso em todas as facetas do mundo. Não mais apenas da produção do trabalho, mas em todo lugar. Mas eu concordo com a sua posição, Gilberto. Eu acho ela muito, muito certa. Porque, não sei, né? O Heidegger mesmo fala, né? O maior perigo da técnica é achar que a solução dela está dentro da técnica, né? Se a gente continuar assim, a gente não sai daqui nunca. Fantástica a composição do Gilberto com o Guilherme. Mais alguma questão, pessoal? Eu não sei se eu informei para vocês, acho que informei que o curso de psicologia me autorizou para fazer o pós-doc 2024, tá? Na Universidade de Paris. Enfim. Então é isso, pessoal. Semana que vem a gente se vê. A Mila está aí disposta para ser a nossa facilitadora, tá? Então, boa semana, bom feriado, né? Temos a semana de feriado aí. Obrigado mais uma vez, Tati. E a gente se vê, vou acabar a gravação agora. Se quiserem conversar, a gente conversa mais um pouco.